Bom dia, pessoal. Nós finalizamos as flexões dos substantivos, né, de gênero e número, e vamos iniciar as flexões dos adjetivos. Lembrando que os adjetivos eles vão variar, né? Tanto os adjetivos quanto os substantivos, eles variam em gênero, número e grau. E nós vamos nos ater somente ao gênero e número. O grau nós vamos conhecer quando estudarmos lá no 7º ano. Agora, no 6º, nós vamos ficar somente com gênero e número, ok? Os adjetivos, eles vão concordar, essa é a regra geral, ok, gente? No modo geral, né, os adjetivos, eles concordam com os substantivos, né, tanto masculino quanto feminino. Por isso, a classificação deles é semelhante à classificação dos substantivos. Os adjetivos, eles também são biformes e uniformes, tá? Vamos relembrar o que é isso? Biformes. Biformes são aqueles que têm duas formas. Uma forma para o masculino e outra para o feminino. Duas formas. Exemplo: Carla é ativa, José é ativo. Então, nós temos duas formas. Ah, esse menino é muito mau. Essa menina é muito má. Duas formas. Judeu, judia também são adjetivos pátrios. Lembra disso? Vocês conseguem lembrar que nós estudamos adjetivos pátrios. Então, os adjetivos pátrios também vão concordar com o substantivo em questão. Se o adjetivo for composto e biforme, ele vai flexionar, ó, a gente tem uma regrinha, ele vai flexionar, se vocês puderem anotar no livro de vocês, tá? Vai ser uma boa. No livro não, no caderno. Depois vocês vão copiar essas informações aqui no caderno de vocês para que a gente tenha para o resto da vida essas informações. Então, ele vai flexionar no feminino somente o último elemento, tá? Aqui nós temos um exemplo. O moço norte-americano, a moça norte-americana. Então, olha só, o que vai mudar? Somente é a segunda palavrinha, o último elemento formador da palavra. A gente só tem uma exceção para esses adjetivos, o adjetivo surdo-mudo, que quando for passado para o feminino vai mudar as duas, mas é só essa exceção, tá? Todos os outros adjetivos que forem compostos e forem biformes, eles vão flexionar desse jeito. Somente o último elemento vai variar, vai passar para o feminino. O primeiro ele vai permanecer do jeito que ele está, ok? E aqui nós temos os uniformes, gente. Os uniformes são o quê? São aqueles que só têm o quê? Uma forma. Só tem uma forma, não tem outra forma. Só tem uma forma. Tanto para o masculino quanto para o feminino, ok? Aqui nós temos alguns exemplos, ó. Homem feliz, mulher feliz. Aqui nós temos masculino, aqui nós temos feminino. E olha só como está o nosso adjetivo. O nosso adjetivo permanece do mesmo jeito, da mesma forma para ambos os sexos, para ambos os gêneros, ok? Se o adjetivo for composto e uniforme, qual vai ser a regra? Ele vai ficar o quê? Invariável quando for para o feminino, ok? Ele não vai variar, ele vai permanecer do jeito que ele está, não vai mudar. Essa é a regrinha se o adjetivo composto for uniforme. Se ele for biforme, a gente tem essa regrinha aqui, ó. Certo? E se ele for uniforme, a regrinha é esta, ok? Olha, eu vou pedir para vocês irem lá na página 33 rapidinho. Vão lá na página 33. Vocês vão notar que nós temos dois retângulos aqui na parte superior.
Que está escrito assim, as regrinhas, tá? As diferenças. Há os adjetivos que apresentam uma só forma para o masculino e para o feminino. Nós já falamos sobre isso, que são os adjetivos uniformes. Nós temos um segundo pontinho, que é um segundo retângulo, que eu preciso que vocês prestem atenção nisso também. Marquem aí no livro de vocês, escrevam assim, ó, atenção, estudar, alguma coisa para que vocês lembrem disso. Alguns adjetivos fogem à regra geral na formação do feminino. Então, a gente está acostumado a ver a formação do feminino terminando o quê? Com A, nem isso? Ou então a gente tem um artigo, ou então a gente tem um substantivo feminino e masculino para poder nos ajudar a identificar. Mas existem alguns adjetivos que fogem a essa regra geral, tá? São os adjetivos são, que o feminino vai ser sã, chorão, chorona, bom, boa, mal, má. A gente já até viu aqui um exemplo, né? Nós temos um exemplo aqui. Europeu, europeia e alguns outros. Esses vão fugir um pouquinho da regra geral de formação desse feminino, tá? Mas coisinhas básicas que nós vamos lembrar com certeza no resto da vida, pro resto da vida, ok? Escrevam aí atenção, estudar nesse retângulozinho aí, ok? Bom, gente, os adjetivos, eles também se flexionam em número, né? Quando o adjetivo ele for simples, ou seja, ele for formado por apenas uma palavrinha, nós já estudamos classificação dos adjetivos e sabemos muito bem isso. Quando ele for formado por apenas uma palavra, a flexão dele de número, quando eu falo de flexão de número, eu falo de quê? Singular e plural, não podemos esquecer disso. Eu vou anotar aqui, ó. Então, todas as vezes que eu falar de número, eu falo o quê? De singular e de plural. Singular e plural. Não podemos esquecer disso. A flexão de número vai ser igual dos substantivos simples, tá? A mesma coisa. Ele vai concordar igualzinho. Ó, homem, bom. Homens, bons. Vejam como está concordando. Rapaz, trabalhador. Rapazes, trabalhadores. Então, vamos ver que está concordando com o meu substantivo, ok? Isso vai acontecer aqui também. Homens bons. Está concordando com o meu substantivo aqui, tá? Quando o meu adjetivo for composto, ou seja, ele for formado de mais de uma palavra, ele tem uma regrinha. Que regrinha é essa? Na realidade, tem duas, a gente vai olhar aqui. O último elemento vai variar. Apenas o último elemento vai variar, ok? Hospital médico cirúrgico. Hospitais médicos cirúrgicos. Somente o último que vai variar. Blusa amarelo clara. Blusas amarelo claras. Somente o último é que vai variar, vai flexionar, vai passar para o feminino e para o plural, ok? Essa é a regrinha dos adjetivos compostos. Agora, quando um desses elementos aqui, ó, o último elemento desse meu substantivo composto, quando, tá? Somente se o último elemento for um substantivo, qual vai ser a regra? Ele vai ficar invariável. Ele quem? O meu adjetivo composto, tá? Homem, monstro. Homens, monstro. Sapato marrom café. Olha aqui, ó, marrom café. A minha última palavra é um substantivo. Se é o substantivo e o meu último elemento é um substantivo, ele vai ficar o quê? Invariável. Olha a diferença. Homem, monstro. Homens, monstro. Então, aqui no meu aqui também é um adjetivo composto, tá? Isso não está ligado por hífen.
Mas aqui o monstro, ele não vai sofrer variação. Podem reparar. Aqui, ó, olha só. Ó, no plural, homens, monstro. Ele não vai passar para o plural. Ele vai permanecer no singular, ok? E da mesma forma, nesse segundo exemplo que nós vimos aqui, marrom café é o meu adjetivo composto. Café não é um substantivo? Não é o nome de uma bebida? Então, se é um substantivo, qual é a regra para ele? Se o último elemento for um substantivo, vai ficar invariável, ele não vai concordar, ele vai permanecer aqui quietinho, tá bom? Sem concordar, passar para o plural, concordar com o meu substantivo. E esses aqui, ó, são invariáveis. Eles não vão variar. Azul marinho, azul celeste, cor de rosa, cor de qualquer cor, café, cor de gelo, qualquer cor que tem esse nome, cor de alguma coisa, vai ser invariável. Ele não vai concordar. Exemplo, se eu falo a seguinte frase: tenho blusas azul marinho. Eu não vou passar azul marinho para o plural, para concordar com blusas. Porque na minha regrinha dos adjetivos compostos, ele não vai variar. Ele vai permanecer do mesmo jeitinho que ele é. Ele não vai concordar no plural. Eu vou saber que está no plural pelo meu substantivo, tá bom? Então, deu para entender certinho? Espero que sim. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me chamar para eu poder esclarecer, ok? As páginas do livro vão ficar no finalzinho do vídeo, como sempre. Vai aparecer no finalzinho do vídeo as páginas que devem ser feitas do nosso livrinho. Eu vou pedir para que vocês copiem esse conteúdo que a gente viu no caderno, tá? Para que a gente tenha registrado. É como se a gente estivesse na escola. Com certeza eu colocaria no quadro para complementar o livro. E é o que vai acontecer agora à distância também. Vocês vão completar aí essas informações que não estão presentes no nosso livrinho, ok? No nosso livrinho está bem resumidinho. E aí a gente consegue explicar um pouquinho mais para facilitar na hora de estudar depois, ok? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Um forte abraço em todo mundo.